Pra que eu deveria fumar? Por que não? Por que sim? Por que não? Você já quer parar que dia? Nunca fumei. Quem falou que não, se você tá com isso na mão? É um produto, Você tá aí vendendo? talvez, Então você quer que as pessoas fumem? se elas quiserem. Platão se comunicava através de diálogos. Em um deles, Fedro, ele nos apresenta a história do mito egípcio do faraó Thamos. Em meu vídeo sobre Aristóteles, eu cheguei até a comentar o desenvolvimento das IAs. Terminei conectando essa história com a ideia do temor de que a IA fomente a mediocridade em nossa sociedade. Parece um salto muito grande para ser feito de maneira decente ou lógica, mas segura aí que eu consigo fazer essa conexão. Confia. Eu me chamo Lisboa, sou escritor, tradutor e professor. Neste canal falamos de narrativa, escrita criativa e analisamos histórias, fictivas ou não. E no caso do vídeo de hoje, iremos falar de uma obra de não ficção e voltar ainda mais no tempo do que o conteúdo sobre Aristóteles para então novamente chegarmos aos dias atuais. Platão se comunicava através de diálogos. Essa foi a forma que ele encontrou para escapar do pedantismo sofista que dominava a Grécia Antiga até o surgimento das escolas de filósofos. Dessa forma, Platão conseguia contrastar ideias sem necessariamente expor a sua opinião e sofrer aquilo que seu mestre sofreu. Por falar em seu mestre, ele é a voz do diálogo abordado nesse vídeo. O nome do diálogo é Fedro, caso você queira ler depois. E nele, Sócrates conta a história de Thoth, o deus egípcio inventor de várias artes, entre elas os números, cálculos, geometria, astronomia e a escrita. É essa última invenção que o deus apresenta ao faraó Thamos, dizendo que ela, a escrita, tornará os egípcios mais sábios e vai melhorar sua memória. Mas Thamos discorda. Na opinião do faraó, a escrita é um veneno disfarçado de remédio, pois ela causará uma ilusão de memória, na verdade, um enfraquecimento da memória das pessoas. Ao gravar na escrita o conhecimento, os seres humanos se tornarão preguiçosos, pois não precisarão exercitar sua memória. Afinal, todo o conhecimento necessário estará ao alcance da mão deles em um pedaço de papiro. E pior, pelo fato da escrita não estar viva, é ainda o conhecimento inerte, ou seja, a escrita pode guardar conhecimento, mas é o conhecimento que não responde a perguntas, não reage a contra-argumentos e não se pode adaptar ao seu interlocutor como um professor vivo. E aí, o que fazer se a escrita cair em mãos erradas? Ela corre o risco de ser mal compreendida, mal interpretada e o autor não poderá se esclarecer. A escrita, para Platão, através de Sócrates, era um fármaco, um remédio que também é um veneno, pois ao mesmo tempo que preserva o conhecimento, o torna superficial e impessoal. Claro, a principal crítica feita a esse diálogo é de que as críticas de Platão só são conhecidas porque foram preservadas na sua forma escrita. Mas isso é uma crítica vazia, porque todo mundo sabe que Platão não estava falando necessariamente de escrita e pronto, acabou. Thamos é o deus de diversas invenções. Por trás desse diálogo havia uma crítica a algo muito mais profundo: tecnologia. Substitua a palavra escrita por prensa. Quando Gutenberg apareceu com a prensa, monges que passavam seus dias copiando trechos da Bíblia e inserindo desenhos brilhantes nas margens ficaram preocupados pelos mesmos motivos. E talvez o próprio Gutenberg, bom católico que era, teria pensado duas vezes antes de expor a sua criação ao mundo se soubesse que ela seria um dos principais motores para a reforma protestante e as guerras religiosas que assolaram a Europa durante o século XVII. Que outra caixa de Pandora será que a escrita não abriu? Mas a gente não conseguiria viver sem a escrita, muito menos sem a prensa. E quem poderia prever que as vendas de livros no Brasil atualmente são impulsionadas primariamente por lançamentos católicos? A verdade é que a história é dinâmica, e ela não se repete, mas rima, e aí podemos fazer alguns exercícios de imaginação para tentar dar sentido aos eventos disruptivos que vivemos. E qual evento mais disruptivo que a inteligência artificial? E como não ouvir um eco das críticas de Sócrates à escrita quando substituímos a palavra escrita por IA? A IA é o nosso novo fármaco. Ela promete nos tornar mais produtivos, mas às custas de nossa capacidade de pensar criticamente. Por que memorizar ou raciocinar se o ChatGPT pode gerar a resposta em segundos? A IA, como o texto de Sócrates, não pode se defender. Se você questiona uma resposta gerada, ela não pode explicar o porquê. Apenas regurgita a informação de forma diferente. Ela não tem intenção ou consciência por trás das palavras. É o que nos mostra inclusive alguns exemplos com discussões mais polêmicas. A IA é a ferramenta definitiva para a disseminação indiscriminada. Ela inunda a internet com um volume de conteúdo sem precedentes, onde a verdade, a falsidade, o profundo e o superficial se misturam em um mar de mediocridade algorítmica. O medo de Sócrates não era da tecnologia em si, mas da mediocridade que ela poderia institucionalizar. O medo de que a facilidade de produção levasse à perda da arte e do discernimento. E essa mediocridade é o que a indústria da IA muitas vezes incentiva. O foco está na quantidade.
1000 artigos de blog por dia, 1000 imagens de estoque, 1000 roteiros de vídeo que seguem exatamente os 6 arcos emocionais que vimos no vídeo que originou essa discussão. A crítica é clara. A IA corre o risco de se tornar a ferramenta que nos afoga em um cânone de mediocridade, onde a voz humana, original e difícil de produzir, é silenciada pelo ruído da produção em massa. Langit bumi bersaksi, deritaku jalan. Langit bumi bersaksi. Mas assim como eu disse anteriormente, a história é dinâmica e ela rima. Se a escrita deu novo ares para a oratória, dando um novo valor às experiências reais, e a invenção da prensa garantia que mais conhecimento se difundisse de forma mais rápida, criando novas indústrias, novas formas de se comunicar, o que pode surgir a partir desse oceano de criações algorítmicas? Como um artista humano pode fazer frente a algo que é mais rápido, mais barato e mais hypado? A verdade é que eu não tenho a resposta, mas tenho uma leve ideia do que pode ser. Eu consigo visualizar um caminho, que pode se revelar com mais clareza conforme caminhamos mais em sua direção. Sempre que essa discussão me vem à mente, lembro da literatura ergódica, termo cunhado por Espen J. Arcet para descrever a literatura que exige um esforço não trivial do leitor para atravessar o texto. Nesse tipo de literatura, o leitor não é um consumidor passivo, mas um agente ativo. Tecnologia aqui não simplifica, mas complica a leitura de forma artística, reinventando o próprio conceito de livro. O exemplo que me conquistou para esse tipo de leitura foi Casa de Folhas, de Mark Z. Danielewski. Já falei dele em outras oportunidades e continuarei falando porque é muito bom, mas para quem nunca ouviu falar, é um livro muito louco. Não vou me alongar aqui contando a história porque esse não é o objetivo do vídeo, e para ler sinopse do livro é só entrar na Amazon. O que importa para a nossa discussão é que Casa de Folhas é um livro que conta várias histórias de terror inclusive, que se cruzam na forma dentro do livro, e o texto se molda aos acontecimentos do enredo. Pessoalmente, essa foi a obra de maior impacto, mas outras também existem, como A Mandíbula de Caim, um livro de suspense todo fragmentado que exige que o leitor rasgue as páginas dele para conseguir desvendar o mistério. S, de J.J. Abrams, também é assim, contendo páginas soltas, excertos, e nós acompanhamos a história principal nas margens de um livro antigo. XX é outro grande exemplo, com muitos elementos gráficos que adicionam conteúdo à história de ficção científica que se desenrola por suas páginas. A crítica de Platão à escrita e a nossa crítica à IA provém do mesmo medo. O medo do medíocre. O medo de que as coisas caiam num certo limbo e que isso acaba engolindo toda a criatividade e tudo aquilo que nos faz humanos. Mas a história da arte é a história de como transformamos nossos medos no motor para descobrir novas formas de beleza. E você? Quais os seus pensamentos sobre o assunto? Já leu algum livro ergódico? Conhece algum outro exemplo além desse que eu trouxe aqui? Deixa um comentário aí embaixo que eu vou gostar muito de ler. Por enquanto, deixa o like, se inscreve no canal, dá uma hypada se você estiver pelo celular e me segue lá no Substack, onde eu posto contos com os desenhos meus todos os meses. Por hoje é só e até a próxima. Falou!